Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre os movimentos celestes do mês de março. Sim, vamos conversar agora sobre o março astrológico. Antes, porém, você já sabe, vou pedir, se for a primeira vez que você está passando por aqui, aproveita, faz a sua inscrição e ative as notificações para que você seja informado toda vez que tiver novidade nesse canal. Então, vamos lá. O que tem no mês de março? A gente tem algumas novidades bem interessantes. Já viemos falando desses movimentos há algum tempo. Quais são os movimentos mais importantes desse mês? Além de termos, né, uma grande presença no signo de Peixes, que aumenta muito a sensibilidade, nós também temos, abrindo já o mês, de imediato, nós temos a lua nova, a 12 de Peixes, já vou falar dessa lua nova. Nós também temos a conjunção de Vênus e Marte a 0 de Aquário, outro movimento super importante. Temos Mercúrio migrando de signos. Primeiro ele entra em Peixes, depois, já no final do mês, ele termina o mês já trafegando pelo signo de Áries. Também temos o Sol fazendo várias conjunções significativas, mas também o Sol entra em Áries, inaugurando um novo ano astrológico. Esses são os movimentos mais significativos que nós temos, e vamos falar de cada um deles, inclusive vamos falar na ordem cronológica, como é que esse mês vai se desdobrando. Porém, antes de nós olharmos cronologicamente essas movimentações no céu, a gente vai explorar um pouquinho cada um desses temas, cada um desses movimentos mais consistentemente. Para isso, eu vou também compartilhar a minha tela para a gente olhar primeiro o mapa da Lua Nova em Peixes. Então, primeira coisa, né? Mês de março começa de uma forma retumbante, porque no dia 1º de março é terça-feira de carnaval no Brasil. Embora não tenhamos tido um carnaval oficial devido ainda à pandemia da Covid, foi feriado na maior parte dos lugares. Então, começamos o mês com esse feriado de carnaval e no dia 2 a gente já tem a lua nova em Peixes, a lua se renovando, começando um novo ciclo nesse signo de Peixes. Uma outra coisa que eu também quero chamar a atenção, né? A gente já vem falando disso há bastante tempo, essa concentração de planetas aqui num espaço de 170, 180 graus do zodíaco. Essa concentração de planetas, especialmente considerando os planetas lentos, é o que se chama o índice cíclico, que foi estudado pelo André Barbeau, astrólogo francês. Entre outras coisas, esse índice cíclico é um dos indicadores de todas as mudanças coletivas pelas quais estamos passando desde 2019, 2020. Então, sempre que planetas lentos estão muito próximos assim, a gente sabe que o mundo está passando por grandes mudanças, por grandes transformações. Além, é claro, daquelas configurações, das quais nós também já falamos exaustivamente, não apenas eu, mas toda a comunidade astrológica do mundo. Bom, então, essa concentração de planetas aqui numa faixa de 180 graus também é algo muito importante. Particularmente agora, no mês de março, nós temos muito fortemente ainda uma ênfase em Capricórnio. Começamos com esses planetas ainda, Vênus e Marte em Capricórnio, conjuntos a Plutão, já nos primeiros dias do mês. Depois disso, Vênus e Marte ingressam em Aquário, e aí nós vamos ter, durante todo o restante de março,
uma presença muito forte nos signos de Aquário, principalmente por causa de Vênus e Marte, e Saturno, obviamente, e ainda no signo de Peixes. Aí, nesse caso, conta muito o trânsito do Sol, é claro, Sol, Júpiter, Netuno, em algum momento também vai ter Mercúrio. Então, a gente tem Aquário e Peixes muito enfatizados ao longo desse mês, pela maior parte do mês. O que isso significa? Aquário e Peixes são os dois últimos signos zodiacais, são considerados signos universais, junto com Capricórnio. São os 3 signos universais e, aliás, desculpem, Sagitário também está nessa conta de signo universal, mas aqui a gente tem presença principalmente em Capricórnio, Aquário e Peixes. O que isso significa? Então, com essa ênfase muito grande em signos universais, a gente coletivamente está realmente mais voltados para esses assuntos que são maiores do que o indivíduo, para os assuntos universais. Então, questões que impactam a humanidade como um todo, questões que impactam grandes grupos, que impactam o coletivo e até mesmo, não apenas em termos de humanidade, mas que impactam o próprio planeta, a própria vida na Terra. Portanto, são períodos em que a gente, às vezes, dá uma importância maior, tanto consciente ou mesmo inconscientemente, a gente está mais voltada para esses assuntos coletivos que impactam um maior número de pessoas ou um maior número até de indivíduos, considerando, como já disse, para muito além da humanidade. Então, essa é uma primeira observação que eu faço a respeito desse mês de março. Claro que isso não é só de março, como já disse, a gente está vindo de um período que já isso está bem intensificado. O que há de interessante a respeito desse início de ano é porque entre final de dezembro até meados de março, a gente tem essa concentração maior nesses signos, porque os planetas rápidos, que são Mercúrio, Vênus e Marte, também estão trafegando esses signos, então essa concentração fica muito maior. De abril em diante, né, esses planetas já começam a se movimentar pelos signos pessoais, já entram em Áries, depois em Touro, e aí já começa a haver uma dispersão maior pelo zodíaco. Bom, divaguei um pouquinho, mas era importante pontuar isso. Agora vamos olhar para este mapa. Então, a Lua vai se renovar, inaugurando um novo ciclo, exatamente no dia 2 de março de 2022, às 14h34, no horário de Brasília. O que nós temos a respeito dessa Lua? O mapa levantado para Brasília dá uma ênfase muito grande para a Lua, porque o ascendente está exatamente no signo de Câncer. Ou seja, essa lunação tem um impacto muito maior, tem um impacto muito emocional, inclusive. A Lua se renova a 12 de Peixes, conjunta a Júpiter. O Sol vai fazer conjunção a Júpiter 2 dias depois, portanto, essa lunação ela intensifica muito a presença de Júpiter e traz, durante todo o mês, essa qualidade jupiteriana muito forte. O que isso significa? Tudo tem um lado A e um lado B, né? Um lado luz e um lado sombra, como a gente fala sempre. Então, o lado luz desse Júpiter a gente está no meio de um período extremamente difícil para a humanidade, além de uma pandemia já de 2 anos, agora também temos um conflito que tem talvez maior proporção do que a maioria dos conflitos que já existem no mundo, porque há um risco maior de esse conflito escalar para algo mais grave. Mas, obviamente, a gente sabe que, atualmente, eu vi, inclusive, uma matéria outro dia a respeito disso, atualmente, há pelo menos 28 conflitos bélicos em andamento ao redor do mundo.
a maior parte desses conflitos se passa na África, entre a África e o Oriente Médio. Claro, esses conflitos não ganham notoriedade na mídia, porque exatamente ocorrem em regiões que são ignoradas pelos países ricos, são ignoradas pela grande mídia, mas eles já estão acontecendo. Agora nós temos o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ganha maior notoriedade da mídia, como a gente tem visto isso agora aparecendo de forma bem escancarada. Por quê? Porque a gente vive num mundo que ele ainda é muito eurocêntrico, a perspectiva europeia ainda é a mais importante culturalmente aqui no Ocidente. Então, a gente viu, inclusive, matérias, relatos extremamente xenofóbicos, racistas, em vários veículos da imprensa ao redor do mundo, lá na própria Europa, e isso foi assim, chamou bastante atenção. Então, o lado luz de Júpiter, que era disso que eu estava falando, pode simbolizar um momento onde a gente fortalece a nossa fé, a nossa esperança de que as coisas melhorem. Essa presença de Júpiter pode significar melhores notícias, pode significar maior tolerância das pessoas, umas em relação às outras, pode significar um apaziguamento das beligerâncias, pode ser que sim. Então, Júpiter é chamado na astrologia o grande benéfico, é um planeta de otimismo, de fé, de generosidade, particularmente estando em Peixes, que é um signo regido por ele. Aqui a gente pode também ter um aumento, né? Júpiter aumenta tudo que toca, a gente pode ter um aumento da empatia, da compaixão, desse sentido de tolerância das pessoas entre si. E sim, a gente pode talvez imaginar que haja sim um apaziguamento de conflitos. É uma possibilidade, olhando pelo lado luminoso deste Júpiter. A gente também pode especular que haja, né, esse efeito positivo, porque a lua nova acontece, se a gente olhar apenas o mapa da lua nova, acontece sem tensões. Faz a conjunção a Júpiter, então aqui a gente vê Lua e Sol a 12 de Peixes, Júpiter a 14 de Peixes, fazendo um belo sextil com Urano aqui em Touro. Então, não há grandes tensões ocorrendo, desafiando essa lua nova. Isso é muito bom, obviamente. Mas a gente tem também Vênus e Marte conjuntos a Plutão, que é um aspecto já bastante turbulento, que pode ser bastante explosivo. Contudo, a gente precisa olhar esse aspecto potencialmente sombrio também dessa alunação. Por quê? Porque aí entra um outro elemento não tão óbvio, que é exatamente o fato de essa lua nova funcionar como um gatilho, como uma ativação do eclipse do dia 4 de dezembro de 2021, que aconteceu a 12 de Sagitário. Então, os eclipses ocorrem em temporadas, tem 2 temporadas de eclipses todos os anos, porém, além de eles serem extremamente intensos durante o período que ocorrem, naquelas semanas, semanas antes e semanas depois da ocorrência, aproximadamente 3 meses depois, o eclipse volta a ser gatilhado por uma lunação de igual natureza. Então, o eclipse do dia 4 de dezembro foi um eclipse solar, porque aconteceu na lua nova. Portanto, a terceira lua nova depois do eclipse ocorre no mesmo grau daquele ritmo. O eclipse foi 12 de Sagitário. Sagitário é signo mutável. Agora nós temos 12 de Peixes. Peixes é o próximo signo mutável. Portanto, o que é mais tenso a respeito dessa lua nova é o fato de ela
detonar mais uma vez o eclipse do mês de dezembro passado. E isso pode significar novas tensões. Aí, voltando ao Júpiter, do qual eu falava, como Júpiter aumenta tudo que toca, aqui esse Júpiter pode funcionar como algo mais sombrio, como algo mais negativo, porque se essa lunação gatilha um eclipse que já foi bastante tenso, a presença de Júpiter pode significar um aumento dessas tensões, pode significar esse gatilho como um disparador multiplicado. Portanto, aqui, embora esse mapa tenha, essa lua nova faça apenas bons aspectos, a gente ainda precisa ter uma atenção com essas detonações que ocorrem aqui em referência a esse eclipse. Portanto, esse mês de março começa, sim, bastante tenso, ele vai reverberando das tensões que estão vindo desde meados de fevereiro, especialmente a última semana, que foi a semana onde nós tivemos esse início, essa deflagração do conflito entre Rússia e Ucrânia. Esse é o início do mês de março, então, com a lua nova gatilhando um eclipse, uma lua nova também em peixes, que pode também deixar tudo com essa sensação de emoções e sentimentos muito derramados, muito intensificados, as nossas barreiras e defesas talvez caindo por terra, a gente tende a se misturar muito mais com as vibrações, as energias que estão fora de nós, e por isso a sensação que nós temos é de um aumento significativo realmente na sensibilidade, na percepção de tudo que está acontecendo lá fora. Então, essa alunação ela pode trazer uma percepção muito aumentada daquilo que está acontecendo no mundo. Quando está acontecendo coisas boas, a gente pode entrar numa euforia. Mas como nós estamos vivendo um contexto difícil, de conflitos bélicos, ainda de pandemia, aí aqui essa percepção aumentada vai ser difícil, porque a gente tem a nossa sensibilidade muito tocada pelas dificuldades, pelo sofrimento, pela dor, que nesse momento está muito intensificada no mundo. Se a gente pensar que também estamos ainda em pandemia e que há um aumento expressivo de contágio, então essa lua nova também não ajuda, ocorrendo em peixes, que é um signo que tem defesas não tão eficientes, e esse Júpiter aqui também aumenta essa qualidade. Então, o mês começa com essa lua nova, dando uma tônica essa tônica muito sensível, essa tônica muito suscetível, e também uma empatia que, em certas situações, pode funcionar contra nós, porque a gente pode, às vezes, até se sentir atacado por tanta coisa que está vindo lá de fora. É importante cuidarmos das nossas defesas energéticas e emocionais nesse contexto, ok? Claro, toda essa energia de peixes, que fica muito estimulada também ao longo do mês de março, ela é positiva para nós sairmos do nosso umbigo, sim, para nós olharmos para fora, para nós também pensarmos nos outros, para trazer à tona o altruísmo, buscar viver mais esse princípio da inclusão, da solidariedade para com os outros, trabalhar mais o sentido da abnegação e, especialmente, a ajuda àqueles que precisam, essa expressão de solidariedade de fato. A ativação de energia de peixes também é muito boa para artes em geral, especialmente para artistas cuja arte é a música, então, para músicos, é um período que pode ser muito bom.
Mas todas as artes também são favorecidas por toda essa estimulação pisciana, porque a gente tem a nossa criatividade também mais realçada, essa sensibilidade também fica muito mais ativada, e isso favorece muito todas as pessoas que trabalham nas profissões criativas ou nas profissões artísticas. Bom, o que mais nós temos também dando tônica para esse mês? A gente ainda tem o eixo nodal, particularmente o nodo norte, cabeça do dragão, ativando a estrela fixa Algol, que é chamada também cabeça da Medusa. Essa estrela já vem sendo ativada pelo nodo norte desde o final de fevereiro também. Possivelmente é um dos significadores do aumento da tensão dessas últimas semanas. E aí, o outro movimento também que é muito significativo é a conjunção de Vênus e Marte a 0 de Aquário. Então, eles viram o mês conjuntos a Plutão. A primeira semana de março ela é muito carregada, exatamente por causa dessa tripla conjunção em Capricórnio, no terceiro decanato de Capricórnio. A gente também já falou muito dessa ativação que Vênus e Marte fizeram aos graus da tríplice conjunção de 2020. Agora, Vênus e Marte chegam a Plutão, que já está também chegando no grau 28 de Capricórnio. Mas o momento também que é muito significativo é o dia 6 de março, quando Vênus e Marte migram para Aquário praticamente no mesmo minuto juntos, e eles finalmente completam essa segunda conjunção, porque já houve uma primeira no dia 16 de fevereiro, estou me repetindo, já falei disso outras vezes, eu sei, mas devido à retrogradação de Vênus, Vênus ficou retrógrada de 19 de dezembro a 29 de janeiro, Vênus estava muito lento, então Marte estava mais acelerado extraordinariamente do que Vênus, e essa primeira conjunção, então, ela foi promovida por Marte, era Marte que estava mais rápido, foi Marte que chegou na Vênus. Agora é o contrário, porque Vênus está finalmente recuperando sua velocidade, e ela, então, avança para fazer a segunda conjunção a Marte, a 0 de Aquário. Esse grau é muito importante, primeiro, por ser o grau zero. O grau zero de todo signo é considerado crítico, é considerado importante. Mas aqui também porque nós tivemos uma conjunção muito significativa de Júpiter e Saturno no dia 21 de dezembro de 2020, chamada a Grande Mutação. Então, essa conjunção inaugurou vários ciclos simultaneamente, fechou ciclos e inaugurou outros, né? Fechou um ciclo de 20 anos desses dois planetas, um de 200 e um outro de 800 anos. Portanto, foi uma conjunção de fato muito importante, e agora, claro, Vênus e Marte são dois planetas rápidos, eles passam por esse grau todos os anos, quer dizer, Marte passa a cada 2 anos, porém, o que é importante aqui é o fato de eles chegarem aí juntos. Então, é uma ativação dupla, depois de eles terem ficado muitas semanas dançando juntos. Portanto, eu acho que a gente pode ter aí, também nessas próximas semanas, já alguma demonstração, alguma manifestação dos possíveis significados dessa conjunção de Júpiter e Saturno para as próximas décadas. Acho que algumas coisas importantes podem aparecer aí nessa semana. Eu não sei dizer exatamente o que, não estudei muito a respeito disso, seria especulação até leviana da minha parte, mas acho que a gente tem aí algumas coisas bem importantes se manifestando aí nessas próximas semanas. Além disso, o que mais que eu ia comentar? Sim, nós vamos ter o Ano Novo Astrológico no dia 19 de março. Mas eu vou aproveitar
E já vou, então, passar aqui os eventos na ordem cronológica para a gente começar a avançar. Opa, esqueci de atualizar aqui. Então, aqui, 1º de março, a gente abre o mês com a Lua já em Peixes, prestes a se renovar. Então, como a gente sabe, essa renovação acontece no dia 2. Então, vamos lá para a ordem cronológica do nosso mês de março. No dia 2, a gente tem a Lua se renovando, a 12 de Peixes, já comentamos essa alunação. Eu vou falar mais dessa alunação posteriormente, talvez numa live específica sobre isso. No dia 3, 3 de março, nós temos Vênus e Marte fazendo conjunção a Plutão, aqui no grau 27 de Sagitário. Eles também passam por Plutão juntos em questão de horas. Marte ainda na frente, Vênus vem logo atrás, então eles estão aqui, olha, a coisa de 15 minutos de distância um do outro. Então, isso é no dia 3, e aguarde, porque esse dia 3 também está, com certeza, bem intenso. No dia 5 de março, nós temos a conjunção de Sol e Júpiter, a 15 de Peixes, então o Sol vai chegar no planeta Júpiter, vai fazer essa conjunção ao planeta Júpiter no dia 5, que eu tinha falado 2 dias, mas na verdade são 3 dias depois da Lua Nova. O que isso pode significar, né? Como eu disse, Júpiter é o grande benéfico, é um planeta de expansão, de crescimento, ele multiplica as coisas, é um planeta de fé, de entusiasmo, de ânimo, de alegria, de esperança, de otimismo. Então, o Sol fazendo essa conjunção com Júpiter também, mais uma vez, pode significar um apaziguamento de ânimos, pode significar a gente renovando as nossas esperanças em dias melhores, a gente apostando mais em coisas boas, em coisas positivas. Pode ser, sim, alguns dias em que a gente pode ter, talvez, algumas boas notícias. Isso pode ser, sim, positivo, pode ser, sim, muito bom. Desde que, mais uma vez, as notícias do momento sejam legais, porque Júpiter aumenta as coisas que toca. E se houver dificuldades, as dificuldades também podem ser aumentadas. Aqui, com Sol conjunto a Júpiter, no caso, pelo fato de estarem em Peixes, de novo, aumenta muito a sensibilidade em geral, aumenta muito a nossa percepção extrasensorial das coisas, e isso também pode sobrecarregar um pouco o nosso sistema, porque chega uma hora que a gente pode começar a ter dificuldade de identificar o que é meu, o que é do outro, em termos de sentimentos, de emoções, em termos até de energia também, e isso pode criar um pouquinho de bagunça no nosso sistema. Também, uma outra coisa que demanda cuidado se Peixes significa defesas mais baixas, esse Júpiter também pode aumentar esse esburacamento das defesas, e aí não é uma coisa legal num contexto de pandemia, portanto, a gente vai precisar também se cuidar com relação a isso. Bom, então tem essa conjunção Sol-Júpiter no dia 5, por um lado, otimismo, fé, confiança, ânimo, por outro lado, pode significar mais contágio, pode significar defesas mais comprometidas. Seguindo adiante, no dia 6, finalmente, olha, nós temos, então, a conjunção superpoderosa de Vênus e Marte a 0 de Aquário. Essa conjunção é bastante potente. Aliás, uma outra observação que eu aproveito para fazer é que, atualmente, o planeta Vênus aparece no céu
ao alvorecer, antes do nascer do sol, como estrela d'alva, como estrela matutina ou fósforos. Se você gosta de madrugar, se você é do tipo que acorda antes do sol, vale a pena olhar para o leste, porque está um espetáculo muito bonito, é um espetáculo encantador, realmente. Vênus como uma estrela de luz mais esbranquiçada, azulada, e Marte, uma estrela de brilho mais avermelhado. Olhe para o leste antes do nascer do sol. Então, dia 6 é o dia dessa conjunção. Eu já falei sobre ela, então vamos adiante. Daí, o próximo movimento significativo é no dia 9 de março, porque nós temos Mercúrio ingressando no signo de Peixes. Mercúrio em Peixes não é a melhor posição de Mercúrio, já que ele rege o signo de Virgem, que está oposto a Peixes. Então, aqui, classicamente, se diz que ele está em queda, em detrimento, e não é a melhor forma de Mercúrio. Porém, Mercúrio em Peixes traz, sim, muita imaginação, tem, sim, as suas qualidades, e é importante também a gente valorizar esse posicionamento. É um posicionamento em que a comunicação fica mais suave, fica mais empática, fica mais compassiva. A nossa mente, ela funciona de um jeito diferente, de uma forma, a gente aprende de uma forma alternativa, não é tão lógica, mas mesmo assim a gente pode sim tirar algum proveito desse posicionamento. Uma coisa que demanda uma atenção com relação a esse Mercúrio é que, quando o Mercúrio entrar em Peixes, ele vai ficar alguns dias isolado, sem fazer muito contato. Aí isso pode ter algo bem peculiar. Esse Mercúrio isolado sem contato, em Peixes, pode ser um período assim de muita confusão mental, de muita linha cruzada, às vezes a gente falando excessivamente, mas sem conseguir concatenar direito as ideias. Então, é uma fase para ter um pouco de atenção com a nossa comunicação, que pode estar um pouco mais bagunçada. Isso vai de 9 de março até... a Lua faz alguns contatos com esse Mercúrio durante um período, mas tirando a Lua, esse Mercúrio fica realmente bastante isolado até o dia 14 de março, coisa de uns 5 dias aí. A partir do dia 14, Mercúrio já começa a acenar para Urano lá em Touro. Bom, no dia 13, nós temos a conjunção Sol-Netuno, sendo que o próprio Júpiter já vai estar muito próximo também de Netuno. A gente sabe que tem uma conjunção Júpiter-Netuno lá em abril, a gente fecha o mês de março com essa conjunção já muito próxima. Então, aqui, a partir de meados do mês, nós já vamos ter uma grande presença no signo de Peixes, porque Mercúrio já vai ter entrado nesse signo, mas principalmente Júpiter já vai estar muito próximo de Netuno e o próprio Sol também vai estar ali. De novo, o aguaceiro aumenta muito. As comportas das nossas represas, elas se abrem. Então, é um período que pode ser bastante choroso, é um período que emocionalmente pode ser mais carregado, a gente pode estar realmente à flor da pele com muitas situações, e aí talvez seja bom a gente arrumar atividades que propiciem um canal de evasão para todo esse aguaceiro. A pedida são as artes, mas a gente também pode trabalhar muito com o nosso corpo, a gente pode trabalhar muito a meditação, de um modo geral, atividades que nos ajudem realmente a lidar com essas emoções mais intensas de uma forma bem consciente. No dia 17... aí eu vou chamar a atenção também para uma outra coisa que também vai estar bem forte ao longo desse mês de março, que é, com a entrada de Vênus e Marte em Aquário, obviamente eles vão gradativamente se aproximar da quadratura a Urano. Então, nós vamos ter outras tensões
né, associadas com esse Vênus e Marte ao longo do mês. Por exemplo, a partir do dia 12 de março, mais ou menos, do dia 10 em diante, eles já começam a estar, eles já estão em órbita de quadratura com Urano. Então, quer dizer, isso já vai ficando bem carregado, bem intensificado. E toda vez que a Lua passar por um signo fixo, ela vai formar T-square. Então, esses dias tendem a ser muito tensos. Por exemplo, 13 e 14 de março são dias bem tensos, porque a Lua vai estar passando por Leão, fazendo oposição a Vênus e a Marte lá em Aquário, simultaneamente quadrando Urano. Então, são aqueles dias de embates, de radicalismos, né? de uma rigidez muito grande, de uma intolerância muito grande nas nossas interações. Seguindo adiante, lá no dia 17 de março, nós temos Mercúrio fazendo um bom contato com Urano, ajuda a melhorar os diálogos. Depois disso, no dia 18, nós temos a Lua cheia em Virgem. A Lua vai ser cheia, se opondo ao Sol a 28 de Peixes. Sol a 28 de Peixes, Lua a 28 de Virgem, ainda também fazendo oposição a Netuno. Essa Lua cheia também é outro momento de derramamento, é outro momento de uma exacerbação emocional muito grande, onde a gente pode ter novas enchentes. Eu estou falando no sentido metafórico, figurado, mas pode ser que seja literal também. Tem muita água ativada, é possível que haja, mais uma vez, um aumento nas águas, de um modo geral. Então, no dia 18, a gente tem essa lua cheia, o ciclo de Peixes se completando a 28 de Virgem. Não vou falar muito dessa lua cheia, porque a gente vai falar disso mais lá na frente. Daí, no dia 19, a gente tem Vênus completando a quadratura a Urano. Então, Vênus chega no grau 12 de Aquário, faz a quadratura com Urano, Marte está vindo logo atrás, vai fazer a quadratura poucos dias depois. Aí, o que também é interessante é que, entre os dias 20 e 21 de março, a Lua vai estar passando por Escorpião e vai, de novo, formar aquela T-square. Olha só, a T-square aqui. Lua em Escorpião faz oposição a Urano, os dois em quadratura aqui com Vênus e Marte. 20 e 21 são dois outros dias que também o bicho pega, que a gente também vai bater de frente com as pessoas, as nossas interações tendem a estar muito mais esquentadas, muito mais radicais. Claro, estou esquecendo de mencionar que no dia 19 de março, nós temos o Sol, 20 de março. Achei que era 19, mas nos primeiros minutos do dia 20, o Sol ingressa no signo de Áries. Isso mesmo, no dia 20, nós temos o Sol ingressando em Áries, e nós também temos nesse mesmo dia uma conjunção, a conjunção de Mercúrio e Júpiter em Peixes. Portanto, 20 de março também é um outro dia bastante especial, com boas movimentações, e é o Ano Novo Astrológico, que eu também não vou falar muito disso aqui agora, vou deixar para falar mais para frente, senão dá spoiler demais, ou eu também já ocupo muito tempo, já tem quase uma hora aqui de vídeo. Que mais que nós temos para a gente ir fechando? No dia 22, nós temos mais um momento de grande tensão, que é quando Marte também faz a quadratura com Urano, sendo que Vênus ainda não se afastou muito. Então, 22 de março, mais uma vez, aí embates, porque dessa vez é o Senhor da Guerra com o Senhor do Progresso. A gente tem aí também mais um momento que é bastante intensificado, Marte sendo um planeta da vontade. A gente pode estar num momento assim
de vontades muito radicais, a gente pode estar no momento de uma ação muito impulsiva. Marte já é impulso, com Urano mais impulso, só que de uma forma muito irregular, às vezes até destrambelhada, porque está uma quadratura. Vênus e Marte em Aquário quadrando Urano, para as relações afetivas e para as alianças, acordos de um modo geral, isso não é um bom momento, porque há uma tendência muito concreta a rupturas, a quebras nos acordos, a rupturas nas relações, separações. Então, é exatamente porque as pessoas não conseguem achar pontos de diálogo, pontos de encontro, não conseguem chegar àquela conciliação, então cada uma vai para o seu lado. A tendência é que haja essas quebras, realmente, às vezes até sem costura, sem chance de retorno. Claro, mais uma vez, isso impacta principalmente aquelas relações e acordos que já estão vindo num processo de irritação, num processo de desgaste, num processo, às vezes, até de evitamento. As pessoas estão evitando olhar para a verdade, olhar para as situações. Aí chega um aspecto desse, a coisa acaba por explodir na nossa cara. Então, é importante já olhar para as situações antes que elas eclodam dessa forma natural, porque pode ser muito mais difícil de consertar depois. E aí, depois que esses dois planetas se afastam de Urano, eles vão se aproximar da conjunção a Saturno. É outro movimento também muito importante. No dia 23, nós temos Mercúrio fazendo conjunção a Netuno. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de mencionar aqui, né? Agora, nós tivemos Mercúrio fazendo aspecto com... Nós tivemos Mercúrio fazendo aspecto... na Lua Nova, na verdade, no dia 2. No dia 2 de março, nós temos Mercúrio fazendo conjunção a Saturno, que é assim: lide com a verdade e, de preferência, de cara limpa. Não vamos mascarar nada, não vamos dourar nenhuma pílula, não vamos passar pano para ninguém, né? Mercúrio e Saturno é uma comunicação muito séria, muito direta, muito concisa e muito realista, né? Não tem essa de fake news aqui, não. É a verdade, doa a quem doer. Que é um quadro muito diferente, né? Semanas depois, 3 semanas depois, nós já temos um Mercúrio misturado com Júpiter e Netuno aqui em Peixes. Aqui já é tudo totalmente fake news. Particularmente ali entre esses períodos de 22 e 23 de março, a Lua vai estar passando Sagitário, quadrando Mercúrio e Netuno. Então, esse período aí entre 20 e 23, 24 de março, a gente já vai ter que ter muito cuidado com tudo que escuta, com tudo que lê, porque ali vai estar uma bagunça, uma salada de informação, uma salada de fatos, de histórias misturadas, de histórias cruzadas, que vai ser muito difícil a gente filtrar e apreender a verdade, apreender os fatos limpos de todas as misturas que vão estar presentes nas histórias. Então, é um período para já estar de olhos muito abertos, de ouvidos também muito atentos, para a gente não cair no conto do vigário falado. Isso é ali entre 21 e 25 de março. Seguindo adiante, no dia 27, esse Mercúrio entra em Áries, e aí a história muda um pouco de figura, porque é um outro tipo de comunicação muito mais direta. Portanto, a gente tem
Mercúrio muito rápido nesse período. Durante o mês de março, a gente tem 3 Mercúrios. A gente entra com Mercúrio em Aquário, depois ele passa por Peixes e a gente fecha o mês com esse Mercúrio já no signo de Áries. A outra coisa que nós temos acontecendo já no final do mês é a conjunção Vênus-Saturno. Essa conjunção fica exata também no dia 28 de março, olha aqui, a lindona. Marte está vindo atrás, só que agora mais lento, porque Vênus já está bem acelerada nesse período. Aqui, no final do mês, a gente ainda pode considerar que Vênus está em órbita de conjunção com Marte. Olha, Marte está a 17 de Aquário, Vênus está a 22, 5 graus de distância, mas gradativamente ela vai se afastando. Quando a gente virar para o mês de abril, essa conjunção vai finalmente perdendo a força e eles finalmente se afastam e Vênus vai embora, deixando Marte para trás. Nós fechamos o mês, então, no dia 31 de março, já quase com uma lua nova ocorrendo ainda dentro do mês de março, mas isso não acontece porque a lua nova de Áries já ocorre no dia 1º de abril. Vai ocorrer a 11 de Áries, mas isso é coisa já para o mês que vem. Portanto, fazendo aqui um resumo bem básico desse mês de março, o que a gente tem? Um mês de muito aguaceiro, seja figurativamente ou literalmente, porque tem toda essa ativação, não apenas do signo de Peixes, mas principalmente dos planetas Júpiter e Netuno, ali ativados pelo Sol, ativados por Mercúrio. Então, muita sensibilidade, muita exacerbação do sentimentalismo, a gente também talvez mais choroso, a gente também mais preocupado com todas essas tragédias do mundo. A gente vai precisar se proteger um pouco para proteger o nosso campo emocional, senão a gente também adoece, e é importante sermos solidários, mas, ao mesmo tempo, ninguém precisa, né, ficar prostrado por conta de toda essa energia densa que está aí no mundo. Então, muito forte essa energia de Peixes ao longo do mês, muito forte ainda também uma energia conflituosa, belicosa, devido a essa conjunção Vênus-Marte ocorrendo a 0 de Aquário, e ainda essa ativação forte de eclipse acontecendo com a lunação do dia 2 de março. Então, esse é um resumão que a gente tem de como esse mês vai se desdobrar. Vamos esperar que a gente feche o mês de março com boas notícias, que esses conflitos bélicos que estão acontecendo pelo mundo já tenham apaziguado pelo menos uma boa parte deles, e que a gente consiga estar respirando um pouquinho melhor. É isso, vamos tentar fazer o nosso melhor, vamos ser o melhor que nós pudermos ao longo desse mês, e eu desejo para você um excelente mês de março, onde quer que você esteja, o que quer que você esteja fazendo, com todas as bênçãos. Então, muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, como eu já disse, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu joinha, deixa o seu like e manda também, né? Manda esse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam de astrologia, que gostam de acompanhar os movimentos no céu para se planejarem melhor. Mas, como eu digo sempre, manda para quem gosta, não manda para quem não curte, porque aí a gente não quer ser pentelho para ninguém, né? Então, é isso, gente. Obrigada mais uma vez e até a próxima.